Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Como evitar que o seu casamento se acabe? Antes de a gente iniciar o assunto, eu quero dizer para você que você pode aí embaixo se inscrever ou deixar o seu like, tá? Do seu lado direito da sua tela, pelo menos aí no seu celular, está escrito a palavra inscrever-se, geralmente vermelho. Você vai clicar sobre a palavra inscrever-se e depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho, senão você não recebe o aviso quando eu gravar o próximo vídeo, mesmo você sendo inscrito. Então vamos lá. Como evitar que o seu casamento se acabe? Quando fala de casamento, nós nos lembramos logo da palavra amor. As pessoas entendem que o amor é tudo, amando no sentido conjugal, simplesmente o casamento vai dar certo. Mas existem muitas implicações no relacionamento conjugal. Viver a dois não é fácil, pois as pessoas têm culturas diferentes, às vezes têm conceitos diferentes, têm pensamentos da vida filosófica, da vida religiosa, muitas vezes diferentes. Vieram de casas e tiveram criações, educação, estudos diferentes. Às vezes tem julgo desigual em alguns lares, em algumas áreas da vida, até mesmo social. Então não é fácil viver a dois, é muito difícil. Porém, o homem casa, pois Deus criou o homem com essa necessidade. Deus, antes mesmo do homem pecar, o próprio Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Deus foi criando e foi falando e viu Deus que era bom, que foi bom, que é bom. Quando chega a parte do homem, antes de criar a Eva, Deus fala, não é bom. Eu acredito que seja a primeira vez que Deus fala na Bíblia Sagrada, em sua palavra registrada, não é bom. Então, mas casar é bíblico. A não ser que você consiga viver sem casar, Deus não te obriga. É bíblico casar, mas não é mandamento. Mas, no geral, não é bom que o homem ou a mulher viva só nesse sentido de relacional. Então nós precisamos entender como evitar. O homem casa, é natural o casamento, mesmo o casamento das pessoas descrentes ou a pessoa crente. É natural que se casem. Tem as suas implicações. O amor, ele é a base, precisa ter o amor. E não é simplesmente não é a paixão que logo depois do casamento, com o tempo se acaba. A gente no período da paixão, noivado e recém-casado, faz loucura. Para a mulher, isso representa amor. E como é por paixão, geralmente na mente da mulher, o homem muda depois. Na verdade é que ele fez muitas coisas, jura de amor, ele amava de verdade, mas há aquele exagero nas emoções, no seu sentimento, por causa desse período de início. Então é comum depois a paixão ir embora e ficar o principal, que é o amor, é o que vai perdurar, que é a estrutura. Na mente das mulheres, o homem não é mais aquele que era antes, na verdade ele continua sendo o mesmo. É só suas ações que há mudanças, porque ele fazia mais pelaquela paixão, a flor da pele, não era algo tão racional, mas era mais emocional. E o emocional ele é temporário, ele é alguns momentos e outros não. E aí precisa ser interpretado direito isso aí, certo? Então vai ter as suas dificuldades, todo casal tem a sua dificuldade, tem os seus altos e baixos. Mas essas coisas não afetam o relacionamento se lidarmos, eu também sou casado, graças a Deus, se lidarmos de forma correta, coerente, apropriada, principalmente a questão da vigilância. Existem pessoas que amam, mas caem nos laços do diabo porque não é vigilante. Você amar uma pessoa não faz com que você não sinta a tentação por outra. Lembra-se bem, você amar a sua mulher não vai evitar que você seja tentado, principalmente os homens, que nesse caso não envolve a questão, às vezes, de paixão, de amor, mas no sentido de atração física, o homem mais pelo que vê. Uma mulher também pode cair na tentação ou ser tentada por outro homem, dependendo das dificuldades que tem na sua casa, na sua vida conjugal, o estresse, o cansaço,
certo? Do dia a dia, a questão da demonstração do homem que talvez não aparece, de repente aparece um galã que parece um anjo do céu, certo? Então não significa que você não vai ser tentado. Pensar que você é casado e nunca vai surgir a tentação da parte do homem ou da mulher, isso é engano. Talvez nunca aconteceu com você, não significa que não acontecerá, certo? Mas a probabilidade do homem ser tentado fora do casamento ou a mulher, lembre-se bem que tentação não é pecado, mas o risco é grande acontecer, certo? Nós somos seres humanos, somos falhos. E até aí não está ligado à questão de caráter, a questão como você lida com essa situação. A Bíblia diz que até o próprio Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. Nós temos o Espírito Santo que mesmo na tentação, na cobiça, na avareza, em qualquer outras circunstâncias das obras da carne, que pode inclusive tentar o cristão fiel também, ele pode vencer isso sendo conduzido pelo Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, 16 diz: sede guiado pelo Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Então a tentação vem. Se não vigiar, a probabilidade de destruir o casamento é grande, certo? Por vários fatores. Mas vamos lá ao foco. Mas tem uma coisa que tem causado muita divisão nos casais nos dias de hoje. Nós somos cercados, às vezes, pela nossa própria fama, quem é famoso não é o meu caso, por dinheiro, também não é o meu caso, empregos, ou outra pessoa fora da família, fora do casamento, são cercados por várias circunstâncias que são os espinhos que nos atraem, certo? Para que nós não venhamos cair nos laços do inimigo, nessa área conjugal, é preciso que o casal se ame, é claro, mas como é que lida com isso? Na sua prática comum do dia a dia, como é que você lida com o seu cônjuge? Você precisa olhar para a sua mulher e a mulher olhar para o seu marido como a pessoa primordial, principal. Tem que ser o marido, tem que ser prioridade na sua vida. A sua mulher tem que ser prioridade. Não basta amar na prática do dia a dia. Como é que essa pessoa é para você? Como você considera? No sentido de relacionamento, a sua mulher deve ocupar a sua mente. A mulher deve ocupar a sua mente com seu marido. E mesmo que aproxime outro homem, o marido dela já ocupou aquele espaço. Pois a mulher ocupa um espaço na vida do homem e o homem ocupa um espaço na vida da mulher. Se esse espaço não for preenchido, você não vai ter a outra pessoa como prioridade. O diabo vai enviar pessoas para tentar ocupar o trono. Vamos simplificar dizendo assim: no seu coração, homem, tem um trono que deve sentar a sua mulher, no sentido conjugal, tá? A mulher, no seu coração, tem um espaço, tem um trono nesse espaço. Quem deve ocupar esse espaço é o seu marido, ou seja, ele é prioridade na sua vida em relação a qualquer outra pessoa. Do mesmo jeito, o homem, a mulher deve ocupar um espaço que mais ninguém vai ocupar. Quando alguém casa, quando o homem e a mulher casam, eles, na relação sexual, nessa junção, se torna uma só carne. É tão íntimo isso que Jesus compara o amor dele pela igreja, assim como o marido ama ou deve amar a sua mulher, que é imperativo, não é que se por acaso amar, você tem que amar, assim como a mulher tem que reverenciar. É claro que para a mulher precisa amar também. A mulher sem o amor do marido, dificilmente a mulher vai respeitar o marido como deve, e aí o homem precisa demonstrar o amor que tem pela sua esposa, certo? E assim a esposa naturalmente vai corresponder. Tem alguns casos que são exceções, que aí são outra situação que não dá para discutir agora. Mas o que precisa, além de demonstrar amor, é você reconhecer a sua posição. Certo? Sua posição. Sua posição é de quê? De marido. Então age como marido. Lembra que quando você casa, você não é mais um homem solteiro. A mulher quando casa não é mais solteira. Então sua postura, suas amizades, sua maneira de ser precisa ser de acordo, certo? Deve ser de acordo com a postura. Como é que uma mulher casada precisa se comportar em relação aos outros homens e o homem também.
Tem algumas pessoas que se casam e continuam como que fosse solteiro. Jesus disse para o homem que o homem não tem como odiar a si mesmo. É uma só carne, então o homem vai amar a mulher porque não tem como o homem odiar a si mesmo. O homem que causa sofrimento à sua esposa é como que estivesse causando sofrimento a si mesmo, porque é uma só carne. Quem maltrata a esposa está maltratando a si mesmo. E às vezes o homem maltrata e nem percebe, assim como a mulher muitas vezes não está sendo submissa e nem percebeu. Mas tudo isso tem a ver com quem é prioridade na minha vida. Quem deve ser prioridade na sua vida não são seus filhos, seu pai, a sua mãe, seu tio. Uma só carne é você, o seu marido e a sua mulher. Algumas pessoas acabam deixando interferir o emprego. Por causa do emprego tem gente que perde o casamento. Não é que acontece de uma hora para outra. Não, mas é falta de caráter. Gente, se nós não lidarmos com prudência, qualquer interferência pode levar a grande desastre. Alguém fala, não, ninguém se separa por causa de emprego, ninguém se separa por causa disso, se separa. A questão é, o impacto não é forte de imediato, mas é onde essa rotina vai levar você. A sua separação, até para se consagrar, deve ser de comum acordo e não por muito tempo, diz a Bíblia, em 1 de Coríntios, capítulo 7, Paulo fala que o marido e a mulher, quando for se consagrar, que façam isso com consentimento mútuo, para que o diabo não vos tente por causa da incontinência. A tentação dos dois lados, inclusive quando é para uma coisa necessária, como se consagrar, para orar a Deus. Quanto mais, muitas vezes, nós temos opções de mudar nosso horário de trabalho e a gente não muda. Nós temos opções até de abandono do trabalho. Lembre-se bem que nenhum sucesso, como diz o provérbio, nenhum sucesso justifica o fracasso do seu casamento. A sua mulher em primeiro lugar, cuidado com a interferência do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua tia, até dos seus próprios filhos, do seu relacionamento. Percebe-se que algumas mulheres, quando têm um recém-nascido, acontece muita separação nesse período porque ela se envolve tanto com seu filho, que deve ser cuidado com muito carinho e amor, que não consegue perceber que deixou o marido de lado. Algumas mulheres na gravidez, às vezes, não querem nem se aproximar. É claro que o marido precisa também ser compreensivo, mas a mulher precisa abrir o olho, que o homem pode ser compreensivo, mas ele também é um ser humano frágil, cheio de tentação. Então, maridos e mulheres, se nós tivermos um ou outro como prioridade, você não vai permitir que o seu trabalho separe. Não permitir como? Se o seu emprego vai fazer com que você se distancie, porque tem emprego que faz isso. Tem marido e mulher que vive já à beira do abismo e nem percebe. Imagina marido e mulher que um trabalha de noite, outro trabalha de dia, alguns ficam a semana inteira sem se ver. Você vai ter carência. Talvez você fale que nunca aconteceu isso com você, mas o outro lado você não pode garantir. Por causa da necessidade, ou por causa dos sonhos, ou por causa da fantasia em ganhar dinheiro, as pessoas se enganam e dizem assim, não, eu para mim tô tirando de letra. Não se engane. O coração do homem é enganoso, inclusive para este momento. Então se separam, fica a semana inteira por causa do trabalho. Se tem filho, é claro que vai interferir na vida dos filhos essa separação. Vai ter ser cuidado por babá, por creche, escolinha. E aí fica a semana inteira o pai e a mãe separado do filho. Sábado e domingo não é suficiente para você incutir caráter, instrução paternal na vida dos seus filhos. Então cuidado. Se é prioridade, a sua atenção principal em relação às outras pessoas é para essa pessoa. Nos cuidados, no amor, no sentimento, na preservação, certo? Então assim, a gente percebe quando vai conversar com alguém que teve desgaste no relacionamento conjugal, que teve essa rotina, que teve, que com o tempo o casamento se esvaiu, se acabou, a gente percebe que foi colocado outras pessoas no lugar em que deveria estar a esposa. Por exemplo, com esses pregadores, que quando saía para pregar, a esposa não podia ir, ele levava outras irmãs. Mesmo que às vezes tinha outro homem, né? Não era só ele e a mulher junto. Ou
leva a irmãs que andam com outros irmãos e o marido não pode estar por algum motivo. Então imagine bem essa rotina diária, a mulher sempre distante por algum motivo e o homem sempre próximo de outras mulheres no momento em que deveria estar seria sua esposa. Olha, separação de marido e mulher, mesmo em exercício do ministério para fazer a obra de Deus, para pregar, esse distanciamento de homem e mulher, mesmo que seja para transmitir a verdade de Deus, ganhar alma, ele é perigoso. Nem assim Deus aprova. Lembra que você não é de ferro, mas que você se consagre. Perceba bem que as histórias de homens e mulheres que adulteraram não é porque eles deixaram de orar. Muitos deles estavam num período de elevação ministerial, de promoção ministerial. Estava orando, estava jejuando, lendo a Bíblia, pregando e ganhando alma. Muitos deles foram arrastados para outro relacionamento extraconjugal no momento que estava em plena atividade no reino do céu. Isso não vai te livrar. Mas sempre em que há um adultério ou divórcio relacionado a essa área que estou falando, o marido ou a mulher, na maioria das vezes, estava distante, ou de corpo ou de pensamento. Porque você tendo o outro como prioridade, você vai ocupar a sua mente no outro, você vai respeitar o outro, você vai dizer o outro não merece isso, eu tenho compromisso, eu tenho responsabilidade, isso também é pecado, o outro vai se magoar, eu não vou conseguir guardar isso para mim mesmo. Então, seu maior amigo deve ser o seu marido, sua melhor amiga e maior amiga deve ser sua esposa. Há alguns casos e exceções que não dá para se contar, certo? Mas assim, se seu cônjuge for prioridade na sua vida, a chance de você acabar seu casamento é menor. Como nós não somos perfeitos, nada tem garantia. Mas assim, a probabilidade, gente, no meio cristão, o divórcio cresce quase igual o nível no mundo, certo? A questão, mesmo que alguns casos são extremos de infidelidade, mas nós temos muitos casos hoje que as pessoas estão se casando e não é por questão de infidelidade. Por não ser prioridade, vai haver afastamento. Por não ser prioridade, você não vai valorizar como deveria. Por não ser prioridade, você vai vigiar menos com outras pessoas do sexo oposto. Por não ser prioridade, você vai deixar sempre as coisas para amanhã. Por não ser prioridade, você não vai demonstrar o amor que deveria demonstrar. E isso causa desgaste e afastamento, e o diabo sabe quando você está carente por causa da ausência do seu marido, mesmo morando na mesma casa. Ou ausente da sua mulher, mesmo morando na mesma casa. O seu casamento pode mudar. O seu casamento pode melhorar. A questão é, como é que você encara a sua vida conjugal? Como é que você encara a mulher, o seu marido? Se colocando como casado, está tratando o seu marido como deveria? Você, homem, está tratando sua esposa como deveria? Você pode estar contribuindo até para que sua esposa traia você. Não fique colocando culpa na falta de caráter, porque o caráter não nos torna perfeito. Mesmo com caráter, pode haver falhas. Só Deus é perfeito, só Jesus. Não justifica, é claro, não justifica, porque você vai planejar, você vai pensar para atrair alguém. Por outro lado, às vezes, não mesmo justificando, mas muitas vezes nós contribuímos com a traição do nosso cônjuge. Contribuímos, muitas vezes, não estou dizendo que em todos os casos, a mulher que foi traída, ela é a culpada, não. Mas mais de 50% dos adultérios teve uma contribuição da esposa. Às vezes ela fez tudo direitinho, mas não gosta de acompanhar o marido. Fez tudo direitinho, mas não apoia o marido. Ele tem as suas fraquezas, e como disse, não justifica ninguém trair, mas podemos ter a contribuição, certo? Nós precisamos ter o nosso cônjuge como a principal pessoa, porque sendo o principal, você vai agir de várias maneiras, de forma correta, e vai evitar muitas coisas. Veja bem quando você valoriza o objeto que você tem, que você trata ele diferente dos demais. Pode ser um animal, pode ser a casa, pode ser uma situação. Você percebe que uma circunstância na sua vida é prioritária,
Já percebeu como é que você lida com essa circunstância? Você foca naquilo. Quando você tem, meus estudos agora é prioridade. Uma moça quando tem uma faculdade como prioridade, algumas nem namora. O rapaz quando tem uma escola, um emprego ou uma faculdade para fazer, que aquilo é prioridade, alguns nem namoram. Porque fica focado, suas energias fica canalizada apenas para aquilo. Então, outra situação que vier, mesmo que ele tenha necessidade, ele não se envolve. Por quê? A outra pessoa é prioridade. A prioridade não é só uma questão de amar, mas é uma questão de escolher, de decisão. Como é que nós olhamos para o nosso cônjuge? É prioridade? Seu marido é prioridade? Nem seu filho deve ocupar o lugar do seu marido, nem sua mãe, nem seu pai, nem sua esposa. Ninguém deve ocupar o lugar. Se isso acontecer, você está correndo risco no seu casamento. Que Deus te abençoe. Marido, ame a mulher como Cristo amou a igreja. Está na Bíblia, Efésios 5, você vai encontrar isso. Mulher, assim como a igreja reverencia Cristo, seja sujeita ao seu marido. Deus te abençoe.